Vinde benditos de meu Pai, tomai posse do reino preparado para vós desde o princípio do mundo. Aleluia! Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. 20 de abril, hoje é quarta-feira, dia de Santa Inês Montepulciano. É a oitava de Páscoa. Façamos uma prece para o dia de hoje. Por todos os ministros da Igreja, para que, socorridos por Cristo nas suas fraquezas, ajudem os fiéis a se erguerem na fé e testemunhar as maravilhas realizadas por Deus. Oremos. Ó Deus, que nos alegrais todos os anos com a solenidade da ressurreição do Senhor, concedei-nos pelas festas que celebramos nesta vida, chegar às eternas alegrias, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, em união com o Espírito Santo. Amém. Salmo da liturgia de hoje. Exulte o coração dos que buscam o Senhor. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, escrito por São Lucas. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: "O que ides conversando pelo caminho?" Eles pararam com o rosto triste. E um deles, chamado Cleofas, lhe disse: "Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nesses últimos dias?" Ele perguntou: "O que foi?" Os discípulos responderam: "O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes, botes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então, voltaram dizendo que tinham visto anjos e que esses afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém ouviu." Então Jesus lhes disse: "Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória?" E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: "Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando." Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou-o, partiu-o e lhes distribuía. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: "Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras?" Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. Estes confirmaram: "Realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão." Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavras da salvação. E que o Santo Evangelho perdoe os nossos pecados e oriente a nossa vida. Mais uma vez, a reflexão desse texto de hoje, ela nos vem do Catecismo da nossa Santa Igreja, no parágrafo 642. Tudo o que aconteceu nesses dias pascais convoca todos os apóstolos e, de modo particular, Pedro,
para a construção dos novos templos, que começaram naquela manhã pascal. Como testemunhas do ressuscitado, são eles as pedras de fundação de sua igreja. A fé da primeira comunidade dos crentes tem por fundamento o testemunho de homens concretos, conhecidos dos cristãos, a maioria ainda vivendo entre eles. Estas testemunhas da ressurreição de Cristo são, antes de tudo, Pedro e os 12, mas não somente eles. Paulo fala também claramente de mais de 500 pessoas às quais Jesus apareceu de uma só vez, além de Tiago e de todos os outros apóstolos e seguidores de Cristo. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Lembro então que hoje à noite, às 19h30, teremos celebração da Santa Missa na Igreja Matriz Santo Berto. Fica aqui o convite a todos. Peçamos a bênção de nosso Senhor Jesus Cristo, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.